É, na verdade, bom dia a todos aí, bom dia, Avelar, presidente do Sinduscom, Érico também, que eu ainda não conheci pessoalmente, mas aí, quem sabe aí, quando essas coisas melhorarem, aí a gente volta a ter aí as nossas reuniões presenciais, eu vou poder ter a honra de conhecê-lo pessoalmente. Pessoal, muito bom dia a todos, ao Fred aí também pela atenção com que atende a gente aí, quando a gente tem alguma coisa para mostrar para vocês. E a ideia é exatamente essa, pessoal, sempre que a gente tem alguma coisa que a gente acha que é importante, que é relevante, a gente sempre está trazendo para vocês e faz parte do nosso escopo acompanhar alguns pontos que a gente entende que é necessário para que vocês possam ter uma visão real e não aquelas achismos, né? E uma das coisas que a gente estava preocupado, e aí agora eu vou contextualizar isso aqui, o Fred já falou que são 82 slides, mas, Fred, eu vou dar uma enxugada para a gente não se estender muito, não se preocupe, não, acho que até 2 da tarde, eu acho que a gente termina isso aí, porque tem um almoço depois, né? Então vai dar tempo. Então é o seguinte, qual era a preocupação nossa? Qual era a contextualização disso? A gente sabe que a gente tem uma indústria muito forte, que é a indústria de fundos imobiliários, e que isso preocupa, né, os médios e pequenos incorporadores, porque fala assim, poxa, daqui a pouco todos os investidores que têm algum capital, e os pequenos principalmente, né, um cara com R$100 já consegue aplicar em imóvel, né, e com essa força da mídia, XP, né, BTG Pactual, esses caras jogando essa mídia, então, o que vai sobrar para os pequenos e médios incorporadores que não têm acesso a colocar esses seus imóveis em fundos imobiliários? Vai sumir esse pequeno investidor que ainda vai fazer parte do investimento com imóvel próprio mesmo? Como é que ele se comporta? O que tem por trás disso? Como é que a gente vai encarar isso agora, né, à medida que os fundos imobiliários vão realmente, né, fazer parte da economia de forma pungente, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, o fundo imobiliário hoje no Brasil corresponde a 0,65% do PIB. Né? Quando você vai para os Estados Unidos, ele corresponde a 5% do PIB. E olha que o PIB dos Estados Unidos não é pouca coisa. Então, existe um caminho muito grande ainda para eles percorrerem, e como é que isso vai se comportar em relação a gente, né? Principalmente o pequeno e o médio incorporador, e mesmo os grandes, né, da nossa região. Eu sou gestor Nordeste, eu fico imaginando como é que a gente vai encarar isso, né? E será que esses investidores ainda vão olhar para os nossos imóveis como um investimento ainda viável, ou ele vai migrar, ou vai fazer um mix dos dois? E como é que é essa fotografia hoje? Essa é a contextualização, tá? Tentar entender exatamente como é que eles estão se comportando em relação a imóveis próprios mesmo. Como é que eles estão entendendo isso na carteira de investimento deles, tá, ok? Então, eu vou só pedir para o Fred, já me deu aqui a autorização de compartilhamento. Eu vou só queria confirmar com vocês se já está aparecendo, por favor, aí, Fred, está aparecendo já aí a apresentação, não? Vou dar um ok, por favor. Sim. Tá ok, né? Então, ótimo. Então, tá. Então, contextualizando exatamente aí o que a gente fez inicialmente, qual é o perfil desse cara aí? Será que a gente vai deixar de ter aquele investidor que está comprando um imóvel individual, né? Ou será que ele vai migrar? Como é que está hoje, né? Evidentemente que isso é um espelho de um momento. Né? Daqui a um ano, é muito provável que a gente vá repetir isso aí para tentar entender, até porque menos de um ano o movimento não é relevante, tá? Bom, eu vou passar aqui para vocês, basicamente, o que foi essa pesquisa, tá? Ela foi uma pesquisa de... Opa, deixa eu voltar aqui. Foi uma pesquisa feita no universo, né, nacional, né, na população brasileira adulta com mais de 25 anos, né, responsável total ou parcialmente pela renda familiar, né, domiciliar, com renda superior a R$ 7.500, tá certo? Para a realização desse estudo, foram entrevistados 6.307 pessoas, né, pessoais e telefônicas, entre o dia 10 de fevereiro a 10 de março desse ano. Portanto, né, agora recente, tá? O que mais que a gente pode falar sobre a metodologia, tá? A amostra representativa da população brasileira atinge um grau de confiança de 95% e margem de erro de 1,5%, tá? Sendo que é importante entender o seguinte, daquelas 6.307 pessoas, tá? Apenas 820 se classificaram como investidores, tá? de imóveis, tá? Mas isso é importante entender exatamente
o quanto dessa amostra que representa o universo se considera investidor. Então, ele já começa a ter uma ideia do nosso mercado, tá? E aí foi estratificado em sexo, faixa etária, escolaridade e renda familiar mensal. Eu vou passar por essas variáveis rápido, porque eu acho que o mais importante é a gente entender como é que ficou esse perfil em relação ao nosso mercado, tá? O mercado de imóveis. Então, gênero, 35 e 65 homens, né? Idade média, 46, tá? Do investidor, sendo que a gente começa a ver um investimento em imóveis a partir dos seus 30 anos, esse é um público que começa já a pensar em investir em imóveis, e a idade média de 46, normalmente, 72% são casados ou união estável, existe ainda uma parcela de solteiros, aquele cara que está começando a investir, ainda é solteiro, tá? Só para vocês entenderem. E agora, vamos lá. Tenho imóveis como investimento, ou seja, o que a gente está preocupado é saber exatamente o comportamento desses investidores em relação ao nosso mercado, o mercado de imóveis. Quantos por cento desses investidores que têm poupança, que estão investindo em ações, em fundos de investimento imobiliário e em imóveis, específico em imóveis, tem na sua carteira imóveis. 13% desses investidores, tá, tem imóveis mesmo, não é fundo de investimento, imóveis mesmo na sua carteira, tá? Então, esse deve ser o nosso tamanho do nosso mercado a nível nacional. 13% dos investidores têm imóveis, né, de tijolo na sua carteira, tá? Desses 13, tá? 57% desses 13% desses investidores afirmam, né, que tem interesse em continuar investindo em imóveis, tá? Esses 43 provavelmente a gente não aprofundou, mas é muito provável que a resposta seja: eu já tenho o suficiente na minha carteira para que ele gere renda, principalmente para gerar renda, que é uma das perguntas que a gente faz lá na frente. Uma parte, e a grande parte, é para gerar renda, e outra, inclusive, é para especular preço. Mas esses 57 desses 13, né, que não hoje investem, vão tentar entender o mercado para entrar. Então, a gente tem aí uma boa parcela aí dos que não investem, ainda pensam em investir. Então, a gente tem essa atratividade. Então, e por que a gente hoje estava muito preocupado em tentar entender esses caras? Porque hoje, com uma Selic aí de 2,5, vai que chega a 4 a 5, nós ainda somos bastante competitivos. Então, esse cara aí, ele vai pensar também ou em investir em fundo imobiliário ou vir para nosso mercado mesmo, tá? Ok? E aí, como é que isso se comporta em relação à venda? Ou seja, porcentagem de investimento versus renda familiar, tá? Como é que esse imóvel está na carteira desse investimento? Então, é lógico, né, que quanto mais aumenta a renda, quanto mais aumenta a renda, maior é a porcentagem, né, que representa o imóvel na carteira de investimento. Mas o que é importante, tá, dessa informação aí, que eu acho que é relevante, que me chamou a atenção da gente da Brain, é que mesmo esse cara aí da renda básica, né, que vai de 7 mil a 10 mil reais, ele tem imóvel. Tá? Então, a gente não precisa olhar aquele investidor, aquele cara aí que tem renda acima de 20 mil, 30 mil. Não é só ele que está investindo nos nossos imóveis, tá? Esse cara de 7.500 a 10 mil, que é um cara que é muito, né, batem muito nele quando os fundos imobiliários estão fazendo marketing. Por quê? Porque você vai vender cota de 100 reais, né? Esse cara também tem na sua carteira, né, imóveis, tá? Muito menos do que o cara que ganha uma renda acima de 20 mil, mas ele é um foco nosso, tá? Não podemos abandonar. Esse cara também tem capacidade de adquirir imóvel, tijolo, né? Unidade de imóvel na sua carteira, tá? Então, fica claro, então, que a porcentagem de investimento é diretamente proporcional à renda familiar, mas o que é relevante é que esse cara que está na renda básica, ele também ele é um investidor e procura ver imóveis que caibam na renda dele, evidentemente, tá certo? Ok? Bom, tipo de imóvel desejado, tá? Isso é importante, tá? A gente sempre tem aquela ideia, né, que imóvel de investimento é comercial, né? Por conta até das leis, né, dos problemas que a lei do inquilinato nos traz, que o imóvel comercial é mais fácil de trabalhar, que tem maior rentabilidade, mas a coisa não se comporta tão simples assim, não é tão trivial. Olha só,
na contramão de quem imaginava que isso era verdade, né, a pesquisa revelou que o tipo de imóvel desejado pela maioria dos investidores não é o imóvel comercial, não, pessoal. É o residencial. Tanto é isso que a gente vê aí, a MRV criou, né, o Fundo de Investimento Lugo, né, só para comprar imóveis de baixo padrão da própria MRV, né, mobília, uma mobília tranquila, simples, tá, e jogou isso dentro do fundo imobiliário, né. Então, isso também está acontecendo também no alto padrão, né. O pessoal da JLF, né, tá, que é do pessoal da Ambev, também criaram uma empresa, só que é para altíssimo padrão. Então, está todo mundo realmente olhando o mercado residencial para investimento, tá, como uma coisa que realmente a gente não imaginava, que a gente só fazia ações imaginando que o investidor era o cara de alta renda e que buscava imóvel comercial. Olha como as coisas não são tão simples, né? Então, imóvel residencial, se você considerar que tem uma faixa cinza aqui, ó, que aplica em ambos, quando você soma essa parte que mixada, né, de comercial e residencial, só com residencial, você tem aí um mercado de aqueles 13% que aplicam, né, em imóveis tijolo mesmo, unidade, né, de imóvel, 82% é residencial, tá, pessoal? E principalmente agora, mesmo com todos os problemas da nossa lei de inquilinato, né, mesmo com tudo isso, né, também tem os imóveis, né, agora os compactos de alto padrão, entrando de forma diferenciada, com multipropriedade, né, com aqueles mesmos regimes de flats também. O que a gente percebe exatamente é esta extrema diferenciada participação dos imóveis residenciais no todo do investidor que ainda compra imóvel, tá? Então, umas coisas que é importante aqui, vocês, quando estiverem fazendo os seus projetos e olharem para o investidor, né, eles estão olhando para os imóveis residenciais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a pesquisa nos traz, eu estou só fazendo, eu vou montando isso aí para que vocês possam refletir e chegar nas mesmas conclusões, né, qualitativas que nós chegamos. O cara de baixa renda também está olhando isso também. Tá? O cara que ganha de 7 mil, 10 mil, também é um investidor, lógico, com menos potencial, mas também é, ok? E aqui, em termos de participação nas regiões, né? Perceba, pessoal, olha, residencial, ó, muito próximo, praticamente muito próximo, inclusive o Sudeste e Sul maior, né? Por quê? Por conta da enxurrada de imóveis, né, compactos, né, de baixo, médio e alto padrão que foi colocado nessas regiões, Sul e Sudeste, né? A mesma coisa que aconteceu lá atrás, nos flats, na época dos anos, início dos anos 2000, 90, final dos anos 90, 2000, né, que empurraram flats na cidade de São Paulo, eu morava lá na época, né, a gente via exatamente isso. Então, por conta exatamente do Sudeste e Sul terem uma rentabilidade maior, né, e o excesso de oferta é que fez com que a participação, né, dos imóveis residenciais fosse maior nas regiões Sul e Sudeste. Mas olha a nossa região aqui, Nordeste, tá? Tem bastante, é a maior participação, é o residencial, né? Quando você computa os outros 30 que tem em ambos, então você está falando de 80% dos investidores têm imóveis residenciais na sua carteira e apenas 20% comercial, né? E indo de encontro ao que a gente pensava, o que a gente tinha aí como senso comum, né? O senso comum, até então, era assim, ó, imóvel comercial é imóvel de investimento, tá? E não é, ou pelo menos não está sendo, né? Ou pelo menos é o que mostrou essa nossa pesquisa, tá? Aqui eu vou passar rápido, porque é o estado de São Paulo, não tem muito interesse, como a gente fez isso aqui, destacou um pouquinho para o pessoal de São Paulo, mas quando você olha para a capital São Paulo, exatamente aquele fenômeno, né, que eu falei, né, da enxurrada de imóveis compactos, né, que a gente vê a todo momento lá sendo colocado em São Paulo, fez com que os imóveis residenciais fossem, né, acima da média, inclusive, 81%. 81%. E se você somar os 9, né, que tem um mix de comercial e residencial, então nós estamos aí para 90% dos investidores têm imóveis residenciais na sua carteira, né? Então, você vê que não vamos achar que só comercial, como a gente achava até então, né, é o imóvel de investimento. Não, essa não é a realidade, tá? Bom, agora é o seguinte, qual o tipo de imóvel desejado, né, por perfil de investidor? Ou seja, aquele microinvestidor que só tem um imóvel, provavelmente aquele cara que está com a renda lá no começo, né, da pesquisa, 7.200 a 10 mil, né, e que a gente está chamando de microinvestidor, o pequeno investidor que tem de 2 a 4,
e o médio investidor de que tem 5 ou mais imóveis. Aí perceba, pessoal, olha só, quanto menor o investidor, tá? Mais ele está focado no residencial, tá? Olha só, esse microinvestidor que compra um imóvel, provavelmente aquele cara lá da primeira base do range da nossa pesquisa, ele está aí com 75 mais 10, ele tem aí 85% desses investidores estão em imóveis residenciais, nesse micro. Quando você vai para o pequeno, que tem de 2 a 4, né, aí você já começa a diminuir, já começa a diversificar. E é lógico que quanto maior a disponibilidade de recursos, mais você consegue diversificar. O que é importante aí? Qual é a leitura mais importante desse quadro aí? É que a gente percebe que quando o investidor ele tem poucos recursos, a primeira corrida dele, o primeiro canal é exatamente o imóvel residencial, tá certo? Então isso é muito importante para a gente, principalmente as pequenas e médias incorporadoras, perceberem exatamente que elas têm potencial de colocar imóveis para investidor, principalmente o microinvestidor, tá? O cara que só tem um imóvel, tá? Mesmo de 2 a 4, ele ainda é uma carteira bastante alta, ó. 61 com 27, nós estamos falando de 60 com 20, 88% possui. Então, esses dois caras aqui, ó, o pequeno e o microinvestidor, eles são muito fortes em termos de demanda por imóvel residencial para investimento, tá? Ok? E quais são as tipologias, pessoal? É importante, né? Importante agora entender para onde é que esses caras estão indo, né? A gente já sabe que contra a nossa imaginação fértil, né, do passado, que achava que o imóvel comercial era o principal, a gente já quebrou um pouquinho esse paradigma. Depois, a gente percebeu que o cara que tem uma renda pequena, ou seja, até 10 mil, ele é investidor também. A gente sabe que ele é o cara que tem mais propensão a comprar imóvel residencial. E que tipo de imóvel agora? Olha só, pessoal, 2 dormitórios. Tá? A grande maioria dos investidores, aqui eu não segreguei por renda, tá? Eu deixei ele no montante de 100% dos investidores, tá certo? 33% é 2 dormitórios. Mas quando você soma o estúdio com um dormitório, né, e aí eles são muito próximos um do outro, né? Assim, é uma coisa meio um pouco mixada, né? A questão é só a divisão, né? Tem uma parede ou não que divide a sala do quarto. Eles dois são muito próximos. Aí você fala que aí você tem aí um número bastante interessante, 47%, tá, de estúdios e um dormitório. Logicamente, né, é natural que isto aí seja muito mais forte, né, quando nós estamos falando da cidade de São Paulo, tá? Mas você olha que os 2 dormitórios também é um imóvel bastante demandado por investidores, tá? Talvez porque eles consigam ter aí uma demanda maior para alocação, né? Você consegue aí pegar tanto uma família que está iniciando, né, o caminho, né, de construção, né, quanto aquele que já está estabilizado com um ou 2 filhos até. Tá? Então, nós temos aí esses 2 aspectos a serem considerados a depender do projeto que vocês estão desenvolvendo. Tá? Existe essa gama aí de demanda para tanto o estúdio com um dormitório quanto para 2. Realmente de 3, a gente já sabe que já começa a ficar mais complicado, até porque para a questão de renda já fica complicado. Você não consegue ter a mesma rentabilidade, né, de que você tem nos imóveis menores, tá? E aí, a mesma segregação por região, tá? Como é que isso se dá por região? Veja só, pessoal, a gente sabe aí que a importância que o Sudeste tem quando a gente olha as demandas e as ofertas de imóveis de estúdio e de um dormitório. Mas quando você vai segregar isso, aí você percebe que tem um equilíbrio melhor. Então, por exemplo, no Nordeste, nós estamos falando aqui, ó, 23 com 21, ou seja, nós estamos falando de 43%, muito próximo à média, também é de estúdio e dormitório, mesmo a gente sabendo que a gente não tem o mesmo perfil de uma capital como São Paulo. Tá? Quando você vai para uma capital São Paulo, olha o que acontece, pessoal, até cai, ó. 30, não, desculpa, aumenta. Diminui o de um dormitório, você dá um estouro aí no estúdio, tá? Eu tinha olhado só aqui os 18. Mas quando você olha aqui o Sudeste, 30, né, 29, 30, 56, 55%
tá? Acima da média. Nós estamos falando aqui 47, quando você vai... Isso aí já era esperado, né? A gente sabe que que a capital São Paulo puxa esse número para cima de estudo em um dormitório. Mas olha o que acontece com o de 2, pessoal. Um de 2, tá? Tem uma representatividade maior de todas as regiões, tá? Ou seja, eles percebem que o grande problema sempre vai ser o de 3. Né? Então, isso aí já era uma coisa que a gente já sabia, né? Que a gente já tinha essa percepção, né? Que o imóvel, quanto maior, menos propenso a ser vendido para investidor. Isso, de fato, aconteceu. O que chama atenção, que a gente chamou atenção lá no começo, é que a gente imaginava que o imóvel comercial teria muito mais representatividade dessas carteiras de investimento, o que não aconteceu, tá certo? E quantos imóveis de investimento? Quantos imóveis? Ou seja, como é que na carteira deles, tá, a gente começou a tentar entender quantos imóveis faziam parte da carteira desses investidores. Tá? Olha só, a grande maioria, um imóvel. A grande maioria, um imóvel. Tá? 40% dos investidores só tem um imóvel. Isso aí não é uma notícia muito boa, né? Porque a gente precisa que esses caras comecem a fazer carteira comprando mais da gente. Mas a gente tem aí uma boa parte, ou seja, os outros 60% é de 2 até 5 ou mais, vai depender da renda. E aí você teria que cruzar esta informação com a lá anterior, né? Aquele cara que tem um micro investidor, que a gente chama que é o cara que tem só um imóvel, né? E aí a gente teria que olhar para o perfil, qual é o perfil dele, né? E aí tem que começar a cruzar essas informações, vocês vão receber isso aí, vocês começam a olhar e começar a entender como é que eles se comportam, tá? O que chama a atenção é a grande massa de investidores que só tem um imóvel, né? E para eles é o suficiente. É lógico que quanto maior a renda, à medida que vai aumentando a renda, eles vão aumentando a sua participação de imóveis na sua carteira. Tá? A questão de imóveis prontos, usados, imóveis prontos, novos e imóveis na planta. Como é que isso se comporta? Ou seja, a pergunta é como é que você põe para dentro o imóvel, né, em relação a essas 3 fases de obra, ou essas 3 fases do imóvel, tá? Bom, 64%, olha só, imóveis prontos novos, com imóveis na planta, são esses dois aqui, ó. São esses dois aqui, 29 com 35, tá? Então, essa é a grande massa para a gente entender o nosso mercado, né? É que é esse mercado que vai surgir para novos empreendimentos, ou seja, o cara que está procurando imóvel na planta, ou seja, 35 ainda consegue entender que tem que buscar na planta o imóvel, talvez ele sabe até que é mais caro, né? Imóvel na planta, ele vai comprar mais caro. Evidentemente que se ele entrar no lançamento, ele pode até conseguir algumas situações um pouco mais favoráveis, mas a gente sabe que o imóvel novo, o imóvel usado, ele é mais barato, tá? Mas ele entende que talvez não esteja tão adequado, né, ao perfil do novo consumidor. Localização, serviço, né, o conceito, então ele acaba sendo bombardeado pela mídia para buscar imóvel na planta, porque ele entende que esses imóveis estão mais adequados ao consumidor e que, portanto, são mais líquidos na hora de alugar ou até de revender. Tá? E os móveis prontos novos também é nosso mercado, né? A gente acaba que, às vezes, não consegue vender tudo durante a obra, né? Isso é uma realidade. E a gente tem aí, a grande maioria está buscando sempre imóveis novos porque eles entendem que estão mais atualizados, tá? Então, 64% desses caras estão buscando imóveis novos. Isso é um ponto extremamente positivo e é um mercado bastante grande, né? Ou seja, apenas os 36 é que estão aí tentando buscar alguma coisa fora aí do mercado, tentando entender aí alguma oportunidade rápida, né, de imóvel pronto já usado, tá? E aí, como é que essa preferência em relação ao micro, em relação ao perfil do investidor, como é que eles se comportam? Aqui a gente está vendo no geral, né, 64 querem imóveis novos. E quando eu separo para o micro, pequeno investidor e médio investidor, como é que eles se comportam em relação a essa pergunta? Ou seja, eles estão buscando imóveis novos, imóveis na planta ou prontos novos, já para poder gerar renda? Olha, o micro
tá? O micro está muito equilibrado, tá? Ele está buscando oportunidade. Até porque, como ele não tem muita renda, tá? Então ele abre o leque para qualquer oportunidade. Tá? Ou na planta, se couber na renda dele, ou um imóvel pronto novo, que ele já possa gerar renda e complementar isso com algum financiamento, caso ele não tenha renda, ou mesmo um usado que ele possa, né, fazer isso de forma rápida, financiar e já jogar isso para renda. Então, o microinvestidor está muito equilibrado. Quando você vai para outra ponta, que é o médio investidor de 5 ou mais imóveis, esses caras, né, eles já olham de forma diferente. Olha só, prontos, usados. Né? Não é à toa que esses aplicativos aí que fazem esse trabalho de comprar móveis, dar uma reforma e pôr para alugar, né, estão ganhando espaço, né? Exatamente por conta disso, né? Você compra imóvel pronto, usado, muito mais barato do que o pronto, novos, ou mesmo na planta. Então, quanto mais o investidor tem renda, mais ele tem a propensão a comprar imóveis usados, fazer uma pequena reforma, adaptar, mobiliar e pôr para vender. E aí, aquela conta que ele faz, que é o quociente entre a renda e o preço de compra, aumenta, né? Mas aí, esse cara tem mais condição financeira de fazer isso, né? Ele tem dinheiro, ele compra à vista, ele pechincha o preço, então compra realmente um imóvel muito em conta, o que ele gasta, ele já faz essa conta, o que ele vai gastar, e quando ele traduz isso em aluguel, fica mais em conta. Isso seria aí já um ponto que a gente poderia olhar que vai de encontro aos nossos interesses, tá? Mas eles também estão olhando imóveis na planta e prontos novos, tá? É lógico que quanto maior a renda, mais eles estão propensos a buscar imóveis, né, de forma muito mais seletiva, né, dar uma repaginada e ter uma receita de renda muito maior do que um imóvel pronto novo, né? Porque aí o quociente entre receita de renda e capital aplicado vai ser maior, ok? Questão de imobiliário ou não, isso era uma outra dúvida nossa, né? A gente está vendo aí muito mercado inundado aí de compactos e estúdios já mobiliados, até 2 quartos, né? A Lugo, lá da MRV, que a gente também presta serviço para a MRV lá também, ela optou por mobiliado, tá? Por mobiliado, mas como ela faz uma gestão de um empreendimento completo, né? Então, ela tem mais condição de estar vendo o que está acontecendo com a conservação do que está lá. Mas a grande maioria dos investidores, né, pode ser até que as pessoas que querem alocar gostariam de ter mobiliados, né, mas os investidores acham que isso é um problema, né? Ou seja, 54% prefere não mobiliados. E eles explicam por que lá na frente, né? Porque a mobília tem uma extrema depreciação, né? Então, eles não veem isso com bons olhos, muito embora os mobiliários tenham muito mais liquidez, né? Então, a conta é muito simples, né? O quanto que eu vou perder de mobília ao longo de 5 anos, né? Você faz aí um período de 5 anos, o quanto eu vou perder, o quanto eu vou precisar de dinheiro para repor, retiro isso da renda mensal e calculo a minha rentabilidade. É isso que os fundos de investimento imobiliários fazem, né? O aluguel que os fundos imobiliários recebem dos seus empreendimentos, uma parte desse aluguel, ou pelo menos deveria ser feito isso, né? Alguns fundos fazem, né? Os que percebem que isso deve acontecer, uma parte desse aluguel, ele é retido dentro do fundo para que o empreendimento, com 10 anos, ele possa sofrer uma reforma para que ele volte a ficar atualizado. Senão, você perde. Então, é a mesma coisa aqui. Então, se o investidor ele tem a noção de que a mobília se deprecia e isso ele precisa ser reposto, ele faz a conta. Quanto ele vai gastar de mobília, mais o quanto ele vai gastar para comprar o imóvel, quanto é o aluguel, e faz a conta. Se isso for possível, a cada 5 anos ele repor uma parte da mobília que foi depreciada, é a conta. Ou seja, é o custo da liquidez do imóvel, tá? É a mobília, tá? Ok? E aí a mesma coisa, olha, em relação à especificação disso aí em relação aos perfis do investidor. Olha só, o micro, né, esse é o cara que tem menos propensão,
né, a mobiliar o apartamento dele, por conta exatamente disso, por conta da falta de renda dele, né, de pôr esse imóvel com a mobília, fazer essa conta, né, depreciar essa mobília por 5 anos, né, e fazer essa conta, e tentar fazer que essa conta seja viável. Quanto mais o investidor ele é instruído, e quanto maior a renda dele, mais ele faz essa conta. Tudo bem, para eu fazer esse meu imóvel líquido no mercado de renda, por exemplo, de aluguel, eu vou mobiliar. Eu vou mobiliar e deprecio ele por 5 anos, essa mobília. Se a depreciação pagar, logicamente eu vou mobiliar e vou fazer esse meu imóvel muito mais líquido no mercado. Mas isso aí vale mais para o investidor maior. E sempre tem que olhar isso, a gente como incorporador, né? Como incorporador, se você for fazer uma incorporação e tentar buscar o médio investidor, você vai ter uma fala. Se você for buscar o micro investidor, é outra, né? Se você está falando com o médio investidor, fala assim, olha, eu vou te entregar mobiliado, a depreciação de 5 anos vai ser essa, tu vai alugar por X. Então, mesmo com a depreciação que você vai ter dessa mobília ao longo de 5 anos, você ainda vai ter uma rentabilidade Y. Essa é uma conversa para o médio investidor de 5 imóveis ou mais. Para o microinvestidor, não. É o seguinte, está aqui o apartamento, você vai pôr para alugar, a tua liquidez não vai ser igual ao do cara que está com mobília, mas você não vai ter essa conta aí. Como você não vai poder fazer realmente essa mobília, então toca para frente. Então, para cada um do tipo de investidor, é importante esse discurso aí da questão da mobília, tá ok? Quanto investe? Ou seja, quanto esses caras estão predispostos em relação ao patrimônio deles, investir em imóveis. Quando eu falo em imóveis, não é imóveis de fundo de investimento imobiliário, não. É imóvel mesmo, como eu falo, tijolo mesmo, tá? Ou seja, 20% desses investidores investe menos de 20% do seu patrimônio, tá? 32% destes investidores, ou seja, a maioria desses investidores, tem investido entre 20% a 50% dos seus investimentos. Ou seja, isso é uma informação muito relevante para a gente, né? Ou seja, entender que a grande maioria dos investidores, 32%, tá? 32%, tem, em média, quase que 50% do seu patrimônio em imóveis, tá? É por isso que a gente tem aí, está tendo aí nos últimos anos, com a ajuda, né, da taxa de juros, né, já a gente vai ver essa participação fantástica aí na carteira dos investidores, ok? E aí, olhando mais uma vez, sempre a gente olha para o perfil do investidor. Como é que está isso aí, tá? Olha só, o microinvestidor, né, ele tem aí, é lógico, né, é muito razoável imaginar isso. O microinvestidor tem aí a média de entre 20% e 50%. Até porque ele tem só um imóvel, né? Então, como ele tem baixo patrimônio, a coisa fica muito distribuída. Mas vamos olhar o cara que tem muito investimento em imóvel. Como é que é a participação dele? Olha, quanto maior a renda, né, maior a participação dele. Isso é bom, né? Isso é bom porque a gente começa a ter investidores seriais na nossa empresa. Se o cara compra um imóvel para você e ele é um investidor grande, né, ele vai aumentando a participação dele, 50% ou mais. Esse cara que tem 5 mais imóveis. E ele é um cara que não para, né? Ele tá sempre, ele é um investidor serial, tá? Por quê? Porque ele tem renda, ele tem receita. Então ele não se incomoda em estar muito focado, né, o patrimônio deles em imóveis, ele se sente seguro. Né? Essa foi uma conclusão que a gente teve aí dessa pesquisa, tá? Então, enquanto o micro, né, ele está bem distribuído, né, ele não tem muita, é o que der na renda dele, o médio investidor de 5 ou mais imóveis, ele joga mais imóvel no seu patrimônio, tá certo? E aí, qual é o ticket médio? Agora, isso é importante para vocês. Isso aqui para o investidor, para o incorporador, é muito importante ter a ideia de qual é o ticket médio para esses caras, né? Porque a gente vai estar competindo com R$100 lá nos fundos de investimento imobiliário, né? Então, o cara tem R$100, ele já começa, né? Ele já é bombardeado pela mídia, dizendo assim, olha, você pode ser dono de imóvel com R$100, tá? Então, esses caras que são nossos concorrentes. Não é o incorporador do lado agora. O incorporador do lado não é o nosso concorrente, não. Também é, né?
Mas aí tem que olhar para esse cara aí que está sendo bombardeado todo dia de que ele pode ser dono de imóvel com R$ 100, tá? E olha o ticket médio, pessoal, é 200 mil. Por isso que os imóveis foram enxugados, né? A gente vê imóvel de 15 metros quadrados em São Paulo. Né? Para quê? Para que o ticket médio caiba dentro desse perfil de consumidor, tá? A gente aqui na nossa região é complicado entregar um imóvel de 15, 20 metros quadrados, tá? Então a gente tem o quê? Tem que baixar o nosso preço por metro quadrado. Mas o que é importante é encaixar nessa faixa aí. Se começar a subir, a gente vai perde espaço, tá? Então, a faixa ideal é realmente aí 200 mil, um pouco mais, um pouco menos, mas não pode fugir muito disso, não. Infelizmente, para a gente poder ter esse público aí fértil na nossa carteira, a gente já sabe por intuição, né? Por intuição, a gente entendia que esse era um preço interessante para investidor, né? Mas aí a pesquisa traz de forma científica realmente esse dado, tá certo? Aqui é o estado de São Paulo, só para entender um pouquinho do estado de São Paulo, é claro que ele vai aumentar, é um estado mais rico, né? Mas vamos olhar para o investidor, o perfil de cada um. O micro, o pequeno e o médio, tá? Como é que ele se comporta em relação ao preço médio? É evidente, é lógico, né? Que quanto menor a capacidade de investir, menor o preço médio que ele vai buscar. E quanto maior a capacidade de investimento, maior o preço médio. Mas a gente não pode só imaginar essa informação pura e simples, né, jogada sozinha. A gente tem que cruzar com outras situações. Por exemplo, o quanto que vai ter de renda esse imóvel de 200 mil, né, versus o investimento. Tá? É muito provável que um imóvel de 3 quartos tenha uma renda menor, né, relativamente ao investimento, do que o imóvel pequeno. A gente sabe disso. Então, é importante, mesmo que esse cara tenha renda maior, a gente começa a imaginar que ele vai ter problema de rentabilidade. A não ser que ele vá lá para São Paulo, né? O filho do Jorge Paulo Lema, inclusive, é uma pesquisa que a gente está fazendo lá, no mercado de luxo para eles lá. Né? É apartamento alugado, que eles imaginam que vão alugar por R$30 mil. Né? Aí você não tem como é outra coisa, né? É outro mercado. Mas vamos olhar para o nosso mercado aqui, realmente, de fato, trabalhar aí com esse ticket de 200 mil para um micro e pequeno investidor. Esse cara que tem de 1 a 4 imóveis, esse é o nosso público. Né? E aí, trabalhando isso de uma forma geral, para os que preferem apartamento de um dormitório, é esse cara aqui, ó. 73% dos investimentos totais é até R$300 mil de um dormitório. Pronto, esse é o mercado. Tá? Aí você fala assim, mas eu já sabia isso. Sabia de forma intuitiva, né? Agora estou mostrando para você, num mercado de 6 mil entrevistas, sendo que das 6.800 se disseram o investidor. Esse é o perfil do cara. Tá? No nível nacional. Evidentemente que as regiões saem um pouco dessa média, mas para você ter aí um direcionador, é isso mesmo aí. Então, a intuição já nos dizia isso, mas aí está aí a foto do que está acontecendo de fato, tá? Agora, pessoal, isso é importante. Principalmente quem já tem aí, né, uma carteira de investidores que estão aí ligados direto a vocês. Qual é a periodicidade de compra de imóvel? Tá? Evidentemente que isso vai depender também da capacidade de cada investidor. Mas como você está falando isso numa média, tá? Então nós estamos falando aqui, a grande maioria trabalha de 5 anos ou mais. Tá? Ou seja, a cada 5 anos, esse investidor ele tem uma propensão a adquirir um imóvel a mais na sua carteira. Até porque, quando você cruza esta informação com a informação da porcentagem de imóveis que ele está propenso a colocar na carteira, que a gente vai até 50%, né? Isso aqui está bem lógico, né? Então, se a cada 5 anos ele está colocando um imóvel, né, com 30 anos, que é a vida produtiva dele, aí ele vai estar aí com 5 imóveis. E aí ele vai sair de micro, né, ao final da vida produtiva dele, né, de renda, ele vai estar aí com 5 imóveis, que é o padrão da nossa pesquisa, né? O cara que chegou a 5 imóveis, tá? Então, está bem lógico aí, quando você fecha essas informações, elas cruzam e dão um perfil bem
bem alinhado com a informação que a gente deu lá atrás do investidor que chega até 50% da sua carteira investida em imóvel, tá ok? Então, e quais são os objetivos? Aí você já vai ter que perceber como é que você vai abordar esse investidor, porque qual é o objetivo dele? Tá? Olha só, gera renda, reserva patrimonial e revenda. Né? A grande maioria, isso aí já de forma intuitiva, a gente já tinha, a grande maioria gera renda. Por isso que eu vim até agora sempre falando, ó, é o quociente entre aluguel e capital investido é o que vai definir se vale a pena ele entrar ou não no teu empreendimento, tá? Ele faz uma conta e vê se vale a pena. Então, a grande maioria esmagadora é gerar renda, tá? Uma outra também que já me chamou a atenção, tá? Me chamou a atenção esse número aí, eu achava que seria menos, né? Reserva patrimonial. Ou seja, eu não vou colocar meu dinheiro do banco, vou deixar lá, tá? E se der 0,4 deu, se der 0,5 ótimo, se der 0,6 melhor ainda. Mas eu estou, pelo menos, com uma reserva patrimonial numa coisa que palpável, tá? Esse cara também esse cara é um cara que provavelmente não vai a um fundo de investimento, né? Porque se ele acha que é melhor ter um imóvel, mesmo com rentabilidade baixa, mas ter esse imóvel na carteira, né? Muito provavelmente ele não vai imaginar comprar aí um pedaço de papel que é um direito a um pedaço do imóvel, tá? E 14%, né, valorização imobiliária futura, tá? É um especulador, né? Já existiu muito na época, né? 2012, né? Os caras entravam no lançamento, com 6 meses já ganhava dinheiro e já saía. Agora é bem menos, né? E é uma atividade muito mais difícil, né? Mas por isso que é muito menor, tá? 14. Então acho que esse 54 é que eu acho que é a nossa grande, né? A nossa grande meta aí é estar nesse 54. E esses 32 é um cara que realmente não está muito preocupado com a rentabilidade, né? Ele está mais preocupado em reserva patrimonial, tá certo? Ok? E aí o seguinte, por região, né? Olha, nós aqui do Nordeste, né? A gente é realmente um rentista, né? A gente é rentista por natureza, então a gente está muito mais preocupado em relação ao resto do país em ter um imóvel para gerar renda. Essa é a nossa maior preocupação, ok? Lógico que também tem a questão do valor de reserva patrimonial, tá? Que nós também estamos bem posicionados, né? Nós estamos na média, mas nós somos aí os mais que mais buscam rentabilidade, ou seja, renda mesmo mensal, somos nós aqui do Nordeste. Então isso é importante aí na hora da comunicação, quando vocês forem fazer aí o lançamento de vocês, é buscar uma parte aí desses imóveis que estejam dentro daquele ticket médio de 200 mil, estúdio 1 ou 2 quartos, né? Levar para ele uma estimativa de renda, né? Porque esses são os caras que realmente estão preocupados, quase 60% estão preocupados com renda, ok? Aqui é o estado de São Paulo, tá? Aí, veja só, quando você vai para a capital, aí sim, é por isso que os Vitacons da vida, né, os compactos de alto padrão estão vendendo, porque esses caras estão olhando a possibilidade, né? Porque a gente não sabe se isso vai se concretizar no futuro, com tanta oferta. Eles estão atrás da possibilidade sempre de gerar renda. É isso que eles estão atrás, tá? Bem mais acima que, inclusive, do Nordeste. Na capital São Paulo, sim, é isso aí, é realmente renda. Não tenha dúvida disso, tá? Ok? Bom, e agora, essa acho que é a informação fundamental para a gente, tá? O quanto que eles estão esperando, né? Tem alguns otimistas aí, né? Que a gente sabe que não vai acontecer. Esses caras aqui com mais de 1%, né, é um otimismo exagerado, né? Porque aí o risco aumenta, né? Eu vou entrar aqui numa multipropriedade que tem muita propriedade aí prometendo 1,2, tá? Mas aí eu não sei. Eu queria ver isso daqui a 5 anos, como é que estaria esse comportamento. Lançamentos recentes, tá? Mas você pode imaginar, ó, que 0,6 já é um bom número, tá? Mas tem uma grande maioria que quer 0,8 a 1, que é mais difícil, né? É mais difícil. A gente vai conseguir aonde isso? Em imóveis menores, né? A Lugo, eu sempre dou o exemplo da Lugo, porque eu estudo muito a MRV, tá? Não só por conta dela ser muito ativa no mercado econômico, mas ela consegue ter várias empresas dentro de uma empresa só, atuando para vários mercados, tá? Inclusive de médio padrão, alto padrão, loteamento que elas vão ter agora. Então, quando estuda a MRV, você consegue entender as estratégias daqueles caras que são sempre mais à frente da gente, tá? A Lugo promete lá no fundo de investimento imobiliário dele 0,7, 0,6, tá?
E aí eles conseguiram fechar todas as cotas dele, tá? Então a gente consegue aí com 0,6, 0,6 mais a atualização do imóvel, então você está falando aí de, né, no mínimo aí de 6% ao ano mais IPCA. Você vai no mercado financeiro para conseguir isso, é complicado, né? Então esses caras estão pagando isso. E alguns esperam aí 0,8 a 1. Esses otimistas aqui eu acho que é complicado, tá? A gente não vai buscar esses caras não, porque é um empreendimento muito específico, o risco é altíssimo, tanto para ele quanto para nós, mas eu acho que se a gente trabalhar de 0,6 a gente tem aí uma boa demanda aí para atrair esses investidores, tá? Logicamente, olhando para as outras informações que a gente passou, né? Ticket médio, né? Tipologia, tá? Lógico que a localização é o primordial, tá? E aí, por região, né? Quanto que eles esperam, né? A gente aí sempre está aí na faixa do 0,61, somos nós aqui, ó, 0,61, e uma grande parte, né? Até menos de meio, tá? Na nossa região. Nós somos rentistas, né? Por conceito, né? A gente já é por tradição ser rentista, mas a gente não é tão arrojado lá como o pessoal do São Paulo, não, tá? Que quer aí alguma coisa aí em torno de 0,8. A gente aí está satisfeito aí entre, olha, você separou aqui até menos de meio, né? Esses 41 menos de meio, né? Então, realmente a gente não está aí muito, não está exigindo muito, não, né? Então tá fácil abordar esses caras. Não é isso que eu estou falando? Então, a gente na nossa região, a gente tem aí uma demanda interessante, né, que está aceitando algo em torno de 0,6. Tá? 41% desses investidores estão aceitando até menos de meio. Né? Os outros 41% de meio a 1. Tá? Então, nós estamos aí com uma boa margem aí de atratividade. Então, a gente fica preocupado com quanto é que a gente vai entregar ou prometer entregar, mas a gente não é muito exigente na nossa região, não. Tá? Mas olha São Paulo. Olha São Paulo. Aí os caras lá puxam, né? Além deles serem a maior representatividade, ou seja, 72% querem renda, e estão buscando rendas altas, né? Entre 6 a 1 e 38 a 1%. É lógico, olha, quando você vai para São Paulo, esquece aquela rentabilidade menos de meio, que a gente aqui no Nordeste até aceita, tá? Então a gente tem que ter a cabeça do investidor, do nosso investidor, para a gente entregar o produto que é aceito por ele. Uma coisa é você estar no Nordeste, onde 41% dos investidores aceita alguma coisa entre 0,5% e 6, e 0,6. Quando você vai para São Paulo, os caras não aceitam isso, então é outra história. Tá? Então é importante a gente entender e olhar aquelas reportagens que a gente escuta muito de São Paulo sobre rentabilidade e falar assim, poxa, como é que eu vou entregar isso aqui para o meu investidor? Não é isso. A gente tem que olhar para o perfil do nosso investidor, o que ele, se ele é exigente ou não, né? A gente percebe que só 18 estão buscando. Né? Aqui é 38 que querem acima de 1%. Né? Então a nossa meta é bem menor, né? O nosso desafio é bem menor do que quem está na capital de São Paulo, tá certo? E aí, margem de retorno da revenda, ou seja, aqueles. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Esses caras aqui, ó. Esses 14 aqui, ó. A gente falou desses 54, né? Quanto eles querem de retorno. E esses 14 aqui, né? Esses especuladores aqui. Eu vou chamar de especulador, porque o cara comprar hoje para revender é um cara que. Tá aqui. Eles esperam em 36 meses, tá? Algo em torno aí de 20% a 30%. Né? Já tiveram isso, né? Eu me lembro que na época que eu era gestor de uma empresa, a gente fazia lançamento, vendia aí em um mês o prédio todo. Com 6 meses, os caras, o prédio ainda na obra, os caras já vendiam com isso aqui, tá? Entre 20% e 30% do que eles já tinham pago. Então, eles conseguiam isso, tá? Mas agora eu não consigo entender isso aqui, não, tá? Mas ainda é o resquício daquela fase. Mas tá aí, é o que eles queriam, ou o que eles desejam, aqueles 14% que querem comprar para revender e ganhar na revenda, é isso que eles estão imaginando aí em 36 meses, tá? Ok? E como os imóveis são comprados? Tá? Olha só, pessoal, evidentemente que esses 37%, logicamente, estão ali concentrados naquele primeiro range de venda, de renda, e uma parte daquela segunda. Evidentemente que quanto maior a renda, mais ele está indo buscar ou financiamento direto com o vendedor ou à vista. O que é importante? Qual a leitura desse slide? Aqui está bem equilibrado, tá? Ou seja, apesar de você ter uma grande massa de investidores aí de 1 a 2 imóveis, né?
você tem aí uma divisão aí entre à vista, financiado e direto com o vendedor, muito equilibrado, algo em torno de 30% para cada tipo de canal de financiamento, tá ok? E aí, como é que eles compram exatamente, como é que isso se comporta na renda? Olha só, pessoal, a gente não dividiu em três faixas de renda, né? Até 10 mil, de 10 a 20, acima de 20. Então, olha só, o cara que realmente está na primeira faixa, ele realmente está indo buscar financiamento com o banco. Na média, algo em torno de 30, né? Mas vamos lá, abrindo. 44% é o cara que tem até um imóvel, ganha até 10 mil, né? Quer uma rentabilidade em torno de 0,6 e compra aí de estúdio, um dormitório e dois, né? No resumo, né? Do que a gente já viu até agora. E 44% compra o financiado com banco. Como os juros está mais em conta, ele acha que vale a pena, né, quando ele olha para o aluguel. Né? Tentando entender também o seguinte, que à medida que a renda aumenta, né, tem um monte de informações aqui que vocês vão ter que compilar para poder fechar o perfil. À medida que a renda aumenta, ele faz a conta se vale a pena mobiliar, colocar aí a depreciação dos 5 anos, fazer a conta e tornar o imóvel dele mais líquido. Isso aí é uma outra conta que ele faz também. Mas esse cara vai fazer a conta se ele tiver dinheiro. Do 10 a 20, já começa a diminuir o financiamento, já parte para a vista, né? Já parte para a vista, e o cara que realmente tem uma renda maior, ele ou vai à vista ou financia direto com vocês. Então vai caindo o financiamento bancário. Isso era óbvio, né? Isso era intuitivo, mas a gente não tinha ideia, né, do tamanho, né? O tamanho é que a gente não tinha isso ainda em mente, mas a gente já sabe agora aí que esses 44% desses investidores de imóvel realmente vão financiar. Então, sempre que vocês tiverem esse cara aí, vocês têm que saber como é que vocês vão abordar para poder fazer vocês tornarem ele cliente. Entendendo que à medida que a renda dele vai aumentando, ele vai colocando um imóvel, na média, um imóvel a cada 5 anos. Então, vocês têm que fazer aí realmente um banco de dados interessante para poder abordar esses caras, né, nesse período aí. Terminou, o cara já sabe que tem que ligar. Então, isso aí é um CRM que vale a pena ter, né, para que vocês possam abordar esses caras aí. Porque a gente sabe que esses caras de 10 para cima, né, a média de compra de imóvel é a cada 5 anos. Então, vale a pena. Esse cara aqui não, né, mas à medida que ele vai aumentando a renda dele, você tem capacidade de incluir mais um imóvel, porque a gente viu, uma das informações é que tem investidores que têm até 50% do seu patrimônio em imóvel mesmo, né, em imóvel tijolo, ok? E aí, fundo de investimento imobiliário, a gente conversei rapidamente aqui sobre o que era o fundo, eu não vou entrar muito nessa questão, tá certo? Mas o que é que eles vão fazer hoje, né, com os imóveis deles? Tá? 50% aluga diretamente. 50% aluga diretamente, não querem pagar as imobiliárias. 45% contrata imobiliária, tá? E 5% usa aquelas plataformas. E vai aumentar, né? Esse 5% aí foi agora, mas para o ano a gente vai repetir e a gente vai tentar entender isso aí, como é que isso vai se comportando ao longo dos anos, tá? Olha, e como é que esses caras usam isso? O mini, né? O cara que ganha até 10 mil reais, que normalmente tem um imóvel, tá? 56% aluga diretamente e 40% contrato imobiliário. Esse cara não está muito ligado em tecnologia, não. Tá? Não está muito ligado em tecnologia, não. Já o de 10 a 20, né, ele já cai um pouco mais, né, diretamente, ele já tem 2 a 4 imóveis, então ele já delega mais para a imobiliária. E o cara de 20 mil, que é o cara que tem normalmente mais de 5 imóveis, com normalmente a média de 50% do seu patrimônio em imóveis, sim, aí a gente percebe que ele já começa a entrar nas plataformas, mas uma coisa que chamou atenção é que ele ainda aluga diretamente. Mas normalmente eu tenho amigos que têm, né, assim, tenho amigos que têm um patrimônio interessante em imóveis, ele fala assim, Cláudio, no número de imóveis que eu tenho hoje, se eu for entregar para a imobiliária e pagar 10%, eu monto a minha equipe. Né? Então, é por isso que você vê esses caras acima de 20 mil, que tem 5 imóveis, eles já começam a pensar assim, poxa, eu tenho uma renda aí de X mil reais, quanto é que eu vou pagar para a imobiliária, quanto é que eu vou pagar uma pessoa minha, ou da minha empresa, às vezes o cara destaca alguém da empresa para tomar conta, entendeu? Então ele começa a pensar nisso também. Tá? Mas, olha, uma das coisas que faz com que ele comece a repensar é entregar para a plataforma de intermediação, por conta da liquidez, né? O cara já entrega isso aí, house, né?
já está bastante difundido no Brasil todo e tal. Então já começa a ter, esse cara está mais ligado nessas tecnologias, tá? E aí, como é que, em relação às regiões? Olha que chamou a atenção, pessoal, a gente aqui, ó, nós fomos a região, ou pelo menos estamos nesse momento, né, a região que tem mais absorvido, né, o uso de plataformas de intermediação, somos nós, né? E aí, mesmo a gente não tendo um volume de investidores maiores, como tem no restante das regiões, né, uma coisa que me chamou a atenção eu imaginava que este número aqui seria maior na região sul e sudeste, não na nossa, tá certo? Mas é uma coisa que ficou importante, né? A gente também tem uma grande parcela que aluga diretamente. Então, a gente está bem nas duas pontas, né? A gente chama atenção às duas pontas. Ou aluga diretamente, ou está em plataforma de intermediação. Então, a gente aí tem esses dois aspectos que chamou a atenção. Tá? Olha o estado de São Paulo, 9, tá? A gente está com 8, mas o estado de São Paulo, sozinho, já aí sim, já começa a ter esse perfil. Tá? E em relação ao perfil do investidor, como é que isso está? Olha, o micro, mesmo já começa a ser bombardeado de propaganda, de marketing, que vale a pena entregar as plataformas, que é melhor para ele, que ele não tem muita preocupação. Às vezes os imóveis inclusive, já é decorado, o cara compra já da House lá e deixa entregue, tá certo? E aí, ó, 50% ainda aluga diretamente. Isso é importante na hora que vocês forem fazer o marketing de vocês, né? Tentar entender como é que esse cara vai alugar, como é que ele vai comprar, qual é a renda dele, se ele já comprou isso faz 5 anos, ou está ainda naquele período que ele está ainda criando renda para ir para o segundo imóvel. Essas informações é que vocês vão aí começar a cruzar para fazer a inteligência de vocês aí na incorporação, tá certo? E por que vende, desculpa, porque investe, rentabilidade, tá? Não tenho dúvida disso, é rentabilidade. Uma parte é rentista, né? A grande parte é rentista e quer rentabilidade. E a outra, segurança, né? Ou seja, a gente fala intuitivamente que imóvel é seguro, tá? Aquele papo de corretor, tá? Mas é isso mesmo. A gente sabe que esse corretor fala imóvel é seguro e tal, mas essa é a cabeça do investidor. É rentabilidade, principalmente agora, né? A gente não ia competir com 14% ao ano, né? Em título público, mas com 5, com 3, com 4, com 2, a gente tem competitividade de sobra. E tem a segurança, né? Tá certo? Razões para investimentos por renda, tá? Olha só, até 10 mil rentabilidade, de 10 a 20 continua sendo rentabilidade, e quando vai acima de 20 mil, aí esse cara já começa a se preocupar com o risco do negócio dele, entendeu? Então isso é muito importante. Olha a cabeça do cara que tem muito dinheiro. Ele começa a pensar assim, cara, eu vou começar a ver onde é que eu vou colocar meu dinheiro, tá? Não vou colocar em qualquer CDBzinho, não. Tá? Eu não sei o que vai acontecer com esse país, então ele começa a dar mais, né? Eu ter mais preocupação. Não quer dizer que ele vai trocar, né, um imóvel de 0,6 por um imóvel de 0,2 porque é mais seguro. Não é isso que eu estou falando. É que ele começa a ter muito mais preocupação com a segurança porque o volume do patrimônio dele é maior e aí ele começa a ter preocupação. É uma coisa você ter 100 mil para aplicar, outra coisa você ter 1 milhão. Você se preocupa mais aonde você vai colocar o dinheiro. Não é só com a rentabilidade, tá? Então isso aqui está muito claro, né, pra gente. Está muito claro. Esse cara aqui, ele é muito mais preocupado com segurança do que com a rentabilidade. O que é isso importante na hora de vender? Quem é esse cara? Esse cara é um grande investidor, tá? Então você tem que começar a pensar que ele também, a preocupação dele é onde que ele está alocando, em termos de segurança, o imóvel dele. Esse cara que é um pequeno, ele já quer saber mais quanto que está rendendo aqueles 200 mil reais, que é o ticket médio dele, tá? Então, é importante entender esses perfis para poder fazer a negociação e o approach, né? A aproximação, entendendo a cabeça desses caras, tá? E por região, tá? E por região. Quando você vai olhar para a região, olha, a gente, tá vendo aqui, ó, o nosso nordestino, como é que é, ó? O nordestino tem essa preocupação de segurança, tá? Aqui não foi separado por perfil, não, tá? O perfil tá aqui. Tá? Aqui é por região. Aqui tá todos eles. Tá? Tanto do pequeno como do grande. Tá?
Não quer dizer que nós somos os grandes, mas a questão é perfil mesmo, né? A gente do Nordeste tem uma preocupação por segurança bem acima do cara do Sudeste, né? Apesar do Sudeste ter muito mais investidores com maior patrimônio, tá? Então, é umas coisas que a gente precisa entender na hora que estiver conversando com o investidor, tá? Aqui é só separação por Estado de São Paulo e capital, tá? Tentar entender. Lógico que os caras do capital bombardeado direto com imóveis, né, compactos para renda, então os caras estão só na rentabilidade, né? Quem morou em São Paulo início dos anos 2000, 90, como eu morei, era a febre do flat, né? Aí, o que tem sobrando aí é complicado demais, tá certo? E, para finalizar, pessoal, deixa eu olhar aqui a hora, são quase meio-dia, acho que termina agora. O impacto do investidor de varejo no mercado de incorporação, que isso é importante, né? Qual é o resultado disso tudo? O que é que a Brain pensa desse cara, né, no varejo, né, do mercado de incorporação, que é o que interessa a gente como incorporador, né? Ao optar pelo investimento do seu patrimônio imóvel, o investidor não movimenta apenas o seu próprio rendimento, como também possui um impacto significativo no mercado de incorporação. Vamos ver como é que isso acontece? Olha só, pessoal, aqui é bem rápido, tem que terminar aqui até meio-dia, tá? Prometo aí mais 5 minutos só. Olha só, como é que esses investidores participaram em lançamentos e vendas, para a gente entender qual é a participação dele. Olha só, pessoal, em 2019, né, nos indicadores da CEBIC, tá? Ou seja, no mercado que a CEBIC acompanha, que somos nós que fazemos esses indicadores, né, foram lançados 184 mil unidades. Os investidores participaram com 25%. 25% das unidades era o nosso mercado de investimentos, com aquele perfil que a gente viu até agora, tá? Olha o perfil, olha quem esses 25% é esse perfil aí, por região, por tamanho de patrimônio, por quantos imóveis ele compra na vida dele, enfim, todas aquelas informações. Já em 2020, né, nós tivemos uma queda de lançamento, né, no geral, tá? Mas a participação dos investidores foi maior, 28%. Tá? 28%. Ok? Eu não vou falar dos outros de capital, mas vou falar aqui do geral. Em VGV, olha só, pessoal, em VGV, né, foram no mercado que a CEBIC acompanha, que a gente faz a monitoramento, 75 bi de lançamentos, os investidores levaram 20% desses lançamentos, tá certo? Em 2019. Em 2020, aumentaram a participação, 23%, tá? Ou seja, lançamos menos, né, por conta da pandemia, mas os investidores participaram mais, né? Então, você vê que a queda dos juros realmente foi importantíssimo para a gente, muito importante para segurar esse mercado. Mas, muito embora os compradores para morar também, né, não deixaram também de fazer a sua participação forte, não. Né? Até com esses juros, né, o cara entra no mercado, tá? Ok? Qual é a outra informação, a gente? Nas vendas. 172 mil unidades foram vendidas. Né? Lançadas, só para relembrar, 184. Vendidas, 172. E aí, na hora de comprar, eles participaram até mais, 24%, em 2019. Em 2020, a gente teve um aumento, um acréscimo nas vendas. A gente teve a queda do lançamento, mas um aumento no mercado que a CEBIC monitora para 189 mil unidades. Né? E aí, nós tivemos uma queda dos investidores. Mas, olha, essa queda não foi em números absolutos, tá, pessoal? Foi só em proporcional. Tá? 43 mil unidades foram para investidores. Tá? Ou seja, teoricamente, a gente pode até imaginar que os investidores se retraíram ou não se retraíram. É porque os compradores é que cresceram muito, compradores. Tá? E os investidores cresceram, mas não na mesma proporção. A gente sabe disso, né? Vocês que atuam diretamente aí no mercado, vocês perceberam que muita gente entrou por conta dos juros, né? A gente até apresentou isso no final do ano aí para a DEME, quando a gente fez o censo, eu mostrei um quadro, né, o quanto uma queda de 10% para 7% nos juros fez trazer novas famílias para o mercado imobiliário. Tá? Então, é por isso que teoricamente, houve uma queda, né, proporcional, mas, na verdade, em números absolutos, os investidores participaram mais. Tá? Isso é unidades. Tá? Em VGV, tá?
praticamente se manteve, ó, em termos proporcionais e, lógico, em termos absolutos, aumentou. Nós vendemos 72, né, para investidor 14, e no ano seguinte, agora em 2020, 80 bi, né, e vendemos 16, ou seja, tivemos um acréscimo absoluto, número absoluto, e praticamente mantivemos a mesma proporção. O que significa que esse investidor é um mercado consistente, né? A gente já viu todo o perfil, a gente consegue entender o que ele quer, quantas vezes ele compra imóvel, qual é a faixa de renda e como é que ele se comporta por faixa de renda, como é que ele se comporta por região. Acho que aqui vocês vão ter uma ampla informação, né, para que vocês possam, a partir do momento que vocês receberem, o Fred já está com isso aí na mão, para que vocês possam refletir sobre tudo que a gente conversou, né? Inclusive, aqui é um resumo que eu já falei para vocês, né? Os investidores, né, participaram proporcionalmente menor, né? Mas não porque eles diminuíram, porque os consumidores fizeram um movimento ainda maior, né? Os consumidores fizeram um movimento tão maior que mesmo os investidores aumentando a sua participação de forma absoluta, na relativa eles caíram um pouco, mas muito pouco, tá? Não foi um movimento que a gente pudesse ficar preocupado. Então, eu acho que a gente consegue aí, nesse resumo, passar para vocês, né, como que os investidores participaram aí nesse nosso mercado. Então, aí, ó, em 2019, a gente caiu de 24 para 22, mas só foi de forma proporcional, né, não de forma absoluta. Então, a gente aí está com uma situação muito interessante para esse mercado de 21, mais ainda mantendo esses juros e mais ainda entendendo o que é que eles querem, né? Acho que essa pesquisa aí mostrou o que já intuitivamente a gente já tinha ideia, mas a gente agora consegue ter um mapa aí científico, né, dessas informações para a gente poder ter até mais convicção nas decisões, tá certo? Então, era basicamente isso aí que eu queria passar para vocês, né? Mostrar aí esse trabalho, que acho que a gente vai estar monitorando isso aí anualmente, tá? Porque não faz sentido fazer muito próximo, porque as coisas não mudam tão fácil. E a gente vai começar a comparar isso também com os fundos de investimento imobiliário, ou seja, o quanto ele está perdendo, o quanto ele está ganhando, se as coisas estão andando proporcional, enfim, isso aí a gente vai começar a fazer esse monitoramento. Eu acho que no ano que vem a gente vai ter aí informações mais atualizadas do que está acontecendo, para a cada ano a gente ter novas estratégias para alcançar esses consumidores, a gente que está aí nesse mercado de imóvel para investidor, mas o imóvel tijolo, né? Ou seja, aquele cara que compra o imóvel mesmo, não o cara que vai lá para o fundo de investimento. É esse cara que está interessando a gente hoje, nesse momento, passar essas informações para vocês. Basicamente é isso. Só agradecer a atenção de vocês. Ficar aí para alguma dúvida, algum debate rápido, a gente está aí à disposição. Presidente Avelar, se quiser fazer alguma Gostaria que você colocação. parasse aí de compartilhar a tela para a gente Ah, não voltar. estava compartilhado, não? Ah, desculpa, rapaz. Eu pensei que eu tinha descompartilhado. Interromper compartilhamento. Aquela hora. Ah, voltou. Ok. Cláudio, muito boa aí a apresentação. Acho que o resumo final é o seguinte: taxa de juros e renda, como sempre. Quanto maior a renda, a taxa de juros, maior esse mercado investidor, como também maior o mercado comprador. Nosso grande, vamos dizer assim, motor são essas duas coisas, renda e taxa de juros. Então, tem as alternativas aí. E aí a gente também pode, como as grandes aí, formatar algo para fundos Sim. a gente tem que aprender a usar, mesmo sendo empresas médias, pequenas e médias, que é o grosso aqui, e esses veículos podem ser utilizados por nós. Sim. Acho que o grande desafio é esse. Aqui mesmo, por exemplo, na nossa empresa, a gente está tentando formatar algo parecido com o da Lugo, só que a gente descobriu que não pode fazer parte do empreendimento para locação. Ou você nasce ele todo para locação, para você ter o controle e depois até, inclusive, encaixotar isso, né? Envelopar isso para um fundo de investimentos ou até para investidores locais,
ou fica muito difícil de você ter homogeneidade. Então, se você pega um prédio, pega 5, 6 unidades só para alocar, aquele dali é o samba do crioulo doido. Quando você pega um prédio inteiro que foi feito para isso, desde o começo, concebido, mesmo você sendo pequeno, médio ou grande, você pode estar aí colocando isso como um fundo de investimento. Então, a gente esteve conversando outro dia para um cliente nosso também, tá? Então, do Nordeste. E a gente teve, inclusive, com os consultores, e alguma coisa que falou assim, olha, um fundo para funcionar aí legal, para pagar todos os custos, algo em torno de 80 milhões. A partir de 80 milhões, a coisa já se torna viável. E aí a gente estava falando isso em São Paulo, né? E ele falou o seguinte, olha, tudo bem, eu posso até montar o fundo de investimento, mas o investidor tem que ser daí, tem que ser do Nordeste. Porque dificilmente um investidor aqui de São Paulo vai comprar alguma cota de fundo de investimento imobiliário de vocês aí. E eu achei isso muito interessante, né? Porque a gente faz ao contrário, né, Avelar? A nossa receita que sobra, a gente acaba comprando coisas desde lá. Então, acho que é bom a gente começar a olhar aqui para o nosso mercado, né? E os investidores, né, nordestinos começarem também a alimentar, né, a indústria de fundos imobiliários do Nordeste, né? Isso foi uma conclusão muito interessante nessa reunião que a gente teve lá. E o que aconteceu com esse empreendimento? Só para finalizar. Aconteceu que a gente não fez o fundo de investimento imobiliário, porque a gente não ia ter cliente lá para comprar. Então, se era para buscar cliente aqui, a gente acabou aproveitando a oportunidade e fez uma incorporação normal. Tá? A gente tinha o volume, tinha os 80 milhões de investimento, tudo, mas para montar isso aí e tentar vender as cotas para cá, para o Nordeste, a gente aproveitou e só. Então, vamos tocar isso como incorporação. Mas eu acho que o grande resumo dessa conversa que a gente teve lá foi os nordestinos, né, precisam olhar melhor para a nossa região e fomentar os fundos imobiliários dos lugares que a gente conhece. Né, porque os caras de São Paulo não vão vir aqui comprar a cota da gente, não. Isso aí é uma coisa que a gente sabe disso. Né? A gente sabe disso. Então, a gente tem que buscar nossos investidores aqui, montar os nossos fundos, né, com nossos empreendimentos. Né, sei que tem esse volume médio de 80 milhões, que é o que a gente sempre conversa, e trazer esses caras daqui, da gente mesmo, né? A gente mesmo que tem que fomentar o nosso mercado, né? Essa acho que essa foi a lição que eu tive dessa reunião e é o que eu passo para vocês. Tá? A gente tem que começar a fomentar isso dentro da nossa região. Né? A gente tem receita para isso, a gente tem poupança para fazer isso aí. Basta a gente olhar para os nossos mercados agora, né? A gente não compra dos caras lá? Não vive comprando cota de empreendimento imobiliário lá? Por que a gente não vai começar a comprar aqui também, né? É lógico que isso é cultura, é um processo que vai demorar, né? A gente começa a difundir isso aí. eu concordo com você que a parte física de onde está sendo investido o fundo pode ser um atrativo para quem vai investir. Eu estou investindo naquilo, ele tangibiliza aquilo. E por estar aqui, pode ficar mais fácil. Obviamente que tudo vai girar enquanto vai render, né? E qual segurança e profissionalismo está envolvido em tudo isso. Isso. Mas Isso. eu concordo com você. A gente tem um espaço aí e com produtos com rentabilidade igual ou até superior até ao do Sudeste lá e teria essa vantagem adicional de você estar perto, você olhar sem passar pela frente, ou você não tem investimento naquele prédio para alugar ou num galpão logístico, seja lá o que for. É verdade. É isso mesmo. Eu penso assim também. Os galpões logísticos daqui já partiram para isso. Eu tenho certeza que quase todos estão vendidos para fundos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Até porque são empreendimentos grandes e tudo. A forma até dele alavancar o ciclo de reinvestimento e expansão nisso. E eu acredito que vai ser um dos caminhos aqui para a gente. Agora, só que tem que fazer bem feito. Não adianta fazer com achismo. Tem que contratar consultoria profissional para isso. Porque senão pode ter problema seríssimo de liquidez lá na frente. Isso é verdade. Bem, amigos, alguém tem alguma observação aí para fazer mais? Então, essa apresentação vai estar disponível mais tarde no YouTube da ADM. E eu gostaria de desejar um bom feriado amanhã para todos. Provavelmente teremos novidades essa semana sobre os próximos passos do governo estadual aqui na